acabei de sair da conservatória para um caso de pedido de urgência. E tem muitos casos de pedido de urgência, inclusive de motoristas de nível internacional aqui em Portugal, que viajam a Europa inteira. E realmente, dos nossos clientes, assim, eu não deixo passar. Se passou por mim é porque eu acredito no caso. E nesse caso específico, o casal viaja para a Europa e não consegue renovar a título de residência. Já passaram 5 anos e está bem complicado porque fica pendurado, né? A pessoa fica com o título de residência vencido e o processo de cidadania fica lá tramitando, esperando os órgãos competentes responderem os antecedentes criminais, por exemplo, porque é uma chatice, porque mesmo que você consiga os antecedentes no Tribunal Administrativo, por exemplo, que é nível Europa, não basta, porque eles pegam os casos internamente de processos também criminais em andamento, não só aparece a ficha limpa, mas aparece o que tem de problema. Então não adianta você juntar antecedentes criminais. E aí, conversando com a Sotora, a conservadora, falando para ela sobre o princípio da isonomia, de tratar os iguais de forma igual, os desiguais de forma desigual, mas dentro das suas desigualdades. E conversando com ela sobre isso, eu citei até uma situação pessoal, que é você cuidar dos seus filhos. Às vezes um filho, você está todos os filhos iguais, tudo em fila. Não, processo de nacionalidade tudo em fila, né? Então não adianta ser só em fila, porque um precisa mais que o outro naquele momento. Então você tem que parar para atender. Então são casos específicos que devem ser tratados. Ela falou, doutor, o senhor fez um tratado? A minha pessoa. Falei, não é, doutora, porque quando eu começo a escrever, e aí começo a estudar e começo a ver o caso, eu não aguento mais forte que eu. Então eu acabo escrevendo muito, acabo falando sobre o caso, então a senhora leia com carinho, porque foi feito, bem feito, porque eu acreditei neste caso. Então é um caso de um casal que mora em Portugal e é motorista, viaja a Europa inteira de caminhão e agora fica pendurado porque não tem a cidadania, o cartão cidadão, tem o título de residência vencido, o que é bem complicado porque podem perder o emprego. Então esse tipo de coisa a gente não pode, a gente está aqui, foi o que eu falei para ela, a gente está aqui para resolver problemas para as pessoas que precisam. Nosso trabalho é esse, doutora. Então, a senhora, sei que a senhora faz o seu melhor, eu também faço o meu e juntos a gente pode colaborar. E tem uma outra situação, há muito tempo que não abre concurso para oficiais, abriu para conservadores, mas oficiais, funcionários de mais baixo escalão, por exemplo, deveria existir, já que Portugal teve um boom de nacionalidade, então teria que ter funcionário fazendo, porque eu tive casos que demoravam uma semana. Nacionalidade concedida, uma semana, um mês, 2 meses, 3 meses. Agora está em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Então o governo tinha que olhar para isso, porque é uma vergonha você não ter um efetivo de funcionário para cuidar dos processos. Então esse é um grande problema que nós enfrentamos hoje em Portugal.